Neste vídeo vamos aprender como inserir uma tabela dentro do Word 2013. Primeiro eu vou clicar aqui na guia Inserir, depois eu venho na ferramenta Tabela. Quando eu clico em Tabela, vai abrir essas opções aqui, eu vou passando o mouse sobre esses quadrinhos e aí percebe que vai criando uma tabela embaixo. É uma forma de inserir. Também eu posso clicar aqui na ferramenta com o nome Inserir, ou posso desenhar uma tabela, ou puxar uma planilha do Excel, ou pegar tabelas rápidas. Eu vou usar aqui o nome Inserir Tabela. Aqui eu vou informar a quantidade de linhas e colunas. Eu quero que essa tabela tenha 4 colunas, 5 linhas. Eu vou deixar marcado automaticamente e vou dar OK. Uma tabela é composta por linhas, colunas e células. Quando você insere uma tabela, automaticamente ativa duas guias com o nome Design e Layout. Lembrando que essas guias só aparecem quando eu estou com o cursor dentro da tabela. Se eu clico fora, observe que ocultou. Eu vou clicar dentro da tabela, observe que reexibiu novamente. Então fique atento para isso. A guia Design é para criar um estilo para minha tabela e a guia Layout é para me fazer a formatação do layout da tabela, definir mesclagem, inserir, dividir linhas, colunas e células. Primeiro nós vamos aprender como é que seleciona. Para selecionar uma linha, eu clico ao lado aqui, ó. Clico e selecionou. Se eu quiser várias, clico, seguro e arrasto. Pronto, selecionou várias. Para selecionar colunas, eu posiciono bem aqui em cima, vai aparecer essa seta, clico, selecionou. Se eu quiser várias, clico, seguro e arrasto. Para selecionar célula, eu posiciono o cursor bem aqui em cima, na borda da coluna, clico, selecionou. Se eu quiser várias, clico, seguro e arrasto até passar a seleção para o outro lado. Também eu posso selecionar pelas ferramentas. Aqui, ó, Layout, eu tenho aqui Seleção. Eu posso aqui, ó, selecionar a célula. Aonde o cursor está, vai selecionar. Eu posso selecionar a coluna que o cursor está, a linha que o cursor está. Ou também posso selecionar toda a tabela. Eu também posso excluir uma linha, uma coluna ou uma célula da minha tabela. Por exemplo, eu vou excluir essa célula aqui. Eu seleciono essa célula. Posso clicar bem aqui no cantinho para selecionar, ou então posso vir aqui, como eu falei anterior, para selecionar a célula. Aí eu venho aqui em excluir célula. Quando você for excluir uma célula de uma tabela, fique atento porque ele vai te dar umas opções aqui para você poder excluir. Eu posso excluir, mas primeiro eu vou ter que redefinir alguma célula no lugar que foi excluída. Posso deslocar para a esquerda, deslocar para cima, excluir a coluna ou a linha inteira. Eu vou deixar marcado aqui deslocar para a esquerda, eu vou dar OK. Observe que a que eu excluí ficou aqui no final. Para excluir uma coluna, é o mesmo processo. Seleciono, por exemplo, eu quero excluir aqui a coluna C. Seleciono a coluna, vou lá na ferramenta Excluir e escolho a opção Coluna. Automaticamente a coluna C foi excluída da tabela. O mesmo processo ocorre quando eu quero excluir uma linha. Por exemplo, eu quero excluir aqui a linha C. Eu vou selecionar a linha C e venho aqui excluir linhas. Olha só, observe que a linha C foi excluída da minha tabela. E a última ferramenta de excluir é excluir tabela. O que é que eu faço? Eu posso clicar em qualquer ponto da tabela, então posso selecionar toda ela aqui em cima e venho em excluir tabela. Pronto, a tabela foi excluída. Vamos ver agora como inserir uma coluna ou uma linha dentro de uma tabela. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela e eu tenho a coluna A, B, D, E, F. Eu quero inserir a coluna C, aqui entre o B e o D. É simples, eu posiciono o cursor ou na coluna D ou na B. E venho aqui e indico que eu quero inserir à esquerda ou à direita, dependendo da posição que eu quero que a coluna entre. Eu quero que ela entre à direita do B. Aqui, ó, inseriu. Então aqui virou coluna C. O mesmo processo ocorre na linha. Eu tenho aqui linha A, linha C. Está faltando a linha B. Eu quero inserir aqui a linha B. Então, eu estou com a linha C selecionada e eu vou inserir acima dela. Então, aqui, inserir acima. Vamos ver agora essas três ferramentas. Mesclar células e dividir tabela. A ferramenta mesclar célula, ela está desativada. Ela só fica ativada quando eu tenho duas ou mais células selecionadas. Observe que ela ativou, porque eu selecionei duas células. Então, eu vou selecionar toda essa linha e venho aqui mesclar.
O que é que o mesclar faz? Ele une duas ou mais células. E eu tenho a ferramenta dividir célula. Vou clicar sobre ela. Eu quero que essa coluna agora que virou só uma, vire duas ou três. Eu quero que essa coluna agora vire três colunas nessa linha que está mesclada. Pronto, está aí, ó. Uma, duas, três. Também eu posso dividir a tabela ao meio, ou em algum ponto dela que eu achar necessário, porque eu quero que a partir da linha 3 tenha uma outra tabela. Então eu clico lá na linha onde eu quero que inicie outra tabela, linha 4, e vou dividir. Observe que eu tenho aqui 3 linhas para cima e 3 linhas para baixo. Agora vamos ver como é que aumenta a altura da linha. Eu posiciono o cursor bem na borda entre uma linha e outra, clico, seguro e arrasto. E ele vai lá e aumenta. Também, se eu arrastar, ele vai lá e diminui, dependendo da posição que eu arraste ele, ou aumenta ou diminui. O mesmo também eu posso fazer para a largura da coluna. Por exemplo, eu quero que essa coluna aqui seja mais estreita. Eu posiciono bem na borda entre uma coluna e outra, clico, seguro e arrasto. Olha só, ele vai lá, aumenta ou diminui a largura da coluna. Também eu posso informar a altura da linha e a largura da coluna digitando aqui dentro. Por exemplo, eu quero que essa primeira linha tenha a altura de 1,2. Digito e dou Enter. Está aqui, ó, 1,2. Quero que essa coluna aqui tenha uma largura de 2. Digito 2 e dou Enter. Olha só, ele diminuiu um pouco. Aqui ao lado eu tenho os tipos de alinhamentos que o texto pode ter dentro de uma célula. Por exemplo, aqui está marcada a opção superior alinhado à esquerda. Eu posso colocar no centro à esquerda, no centro à direita, no meio direita, centralizado, inferior. Então, cada ferramenta que você vai clicando, ele vai posicionando o texto na posição que tu achar melhor. Eu vou colocar bem nesse centralizado. Você pode também definir a direção do texto. Se quiser modificar um pouco a direção, você pode modificar aqui. Agora nós vamos para a guia design. A guia design tem algumas opções de estilo para a tabela que eu posso definir. Também tem alguns estilos de tabela já predefinidas que eu posso utilizar para a minha tabela. Observe bem aqui, ó, que eu já posso escolher. Ou eu também posso criar o meu próprio estilo. Por exemplo, eu quero que a minha tabela tenha o preenchimento X, Y. Eu vou lá e vou colocando o preenchimento que eu quero para a minha tabela. Então, de acordo com o que eu achar interessante, vou criando o estilo da tabela. Também eu posso fazer a formatação da fonte aqui, eu posso modificar o tipo da letra, o tamanho. Quero que essa fonte aqui fique bem destacada. Eu vou lá e aumento o tamanho da fonte. Aqui é a ferramenta Estilos da borda, onde você pode escolher alguns estilos para a borda da tabela. Por exemplo, eu quero uma borda dupla. Eu clico na borda, ele cria um pincel na frente do cursor, e aí eu vou só clicando na borda e ele vai alterando para o formato que eu escolhi. Aqui ao lado eu tenho mais estilos de bordas, tracejadas e outros formatos de bordas. Aqui embaixo eu tenho a espessura da caneta para me criar a borda. Eu quero que minha borda tenha uma espessura 1, 2, 3, aí eu vou lá e defino. Vou colocar posso escolher a cor da caneta, e aí quando eu vou clicando sobre as bordas da tabela, observe que ele vai criando uma borda no formato que eu escolhi com aquela espessura. Então essas são as formas bem básicas e simples de nós criarmos uma tabela dentro do Word 2013.